Professor Gustavo, diga aí, é verdade que o TST orienta que o juiz do trabalho não aplique prescrição de ofício no processo trabalhista? Ou seja, para que a prescrição bienal, quinquenal, total, seja ou sejam aplicadas em um processo do trabalho, é imprescindível que o reclamado, que o réu, suscite, requeira a sua incidência. Isso é verdade, professor? Bom, não existe verdade absoluta no mundo jurídico. Vou começar pela regra. Em se tratando de, preste atenção, direitos trabalhistas, no sentido estrito, requeridos pelo empregado ou ex-empregado, na qualidade de reclamante, não cabe ao juiz do trabalho aplicar de ofício a prescrição. Digamos que houve revelia por parte do reclamado e a natural confissão ficta quanto à matéria de fato. E o juiz tenha marcado uma data para proferir sentença. Ele vai proferir sentença sem qualquer análise prescricional, porque ela não foi arguída pelo reclamado. E pelo fato de a pretensão autoral englobar direitos trabalhistas no sentido estrito, verbas rescisórias, férias não gozadas, adicional noturno, horas extras, diferença salarial por desvio de função, ou acúmulo de funções, ou equiparação salarial, etc. Tá bom? E qual é o porquê disso aí, professor? Simples. Teoria da ponderação. Direitos trabalhistas do trabalhador são irrenunciáveis, indisponíveis. E a prescrição, que é um direito do reclamado, do devedor, é renunciável. Então, vai prevalecer a irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas por parte do trabalhador. Combinado? Bom, mas digamos que um ex-empregado tenha ajuizado uma reclamação trabalhista requerendo a condenação do reclamado no pagamento de uma indenização por dano moral e uma indenização por dano material. O TST já chegou à conclusão de que a prescrição a ser aplicada é a trabalhista e não a prevista no Código Civil, que é de apenas 3 anos. Por mais que esses danos tenham sido gerados em uma relação de emprego, a reparação, a indenização, não assume natureza de verba trabalhista no sentido estrito. Pelo contrário, trata-se de típica responsabilidade civil. Isso. Mesmo que a CLT hoje traga no seu corpo, artigo 223A a 223G, o regulamento, a regulamentação da indenização por dano extrapatrimonial, mesmo assim, a responsabilidade continua sendo civil. E essa verba tem natureza de verba civilista. Então, nesse caso, mesmo se o reclamado for revel, o juiz deve analisar de ofício se há ou não suporte fático para a incidência da ou das prescrições. Prescrições. Viu? Porque, em se tratando de indenização por dano, não há que se pensar na irrenunciabilidade, na indisponibilidade de direitos trabalhistas. E para terminar, se o empregador ou ex-empregador ajuizar uma reclamação trabalhista, e pode, artigo 839 da CLT. Nesse caso, independentemente de arguição de prescrição na contestação do empregado ou ex-empregado, o juiz deverá aplicar de ofício toda e qualquer prescrição. Porque os direitos do empregador, numa relação de emprego,
não são indisponíveis, não são irrenunciáveis. Tá certo? Isso vale também para reconvenção, né? Para ação reconvencional. Porque se o empregado ajuizou reclamação, faltando um dia para completar o biênio imprescrito, daqui que o reclamado seja, não é, citado para apresentar a contestação, se ele apresentar junto com a contestação a reconvenção, essa ação reconvencional será fulminada pela prescrição bienal. Porque o ajuizamento da reclamação dentro do biênio imprescrito, né, favoreceu tão somente o autor da ação, o reclamante da reclamação. Combinado?